Como vocês estão? Como que vocês passaram a semana? Nós vamos continuar um pouco mais falando sobre saúde emocional, saúde mental, e essa noite nós vamos dar continuidade um pouco da palavra que a gente trouxe semana passada. Para quem não assistiu e quiser estar assistindo, ela está lá no YouTube. Nós falamos sobre meditar na palavra do Senhor, que sejamos prósperos nisso, na meditação da palavra de Deus. E essa noite nós gostaríamos de dar continuidade falando de um outro assunto que também está ligado às nossas emoções, aonde nós estamos hoje. Nesses dias temos passado por uma situação bem diferente, né? Muitos momentos desconfortáveis. Essa crise geral tem afetado todos nós de alguma forma. E durante essa semana eu vinha pensando sobre esse assunto e o Senhor ministrou meu coração trazendo uma frase que é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós estamos no mesmo mar, mas nós não estamos no mesmo barco. O que isso significa? Que a gente vai ver isso à frente durante a palavra, mas a gente vai, antes disso, falar um pouco sobre isso. Nós estamos no mesmo mar. Todos estamos passando pela mesma situação. Não importa se você está numa região subdesenvolvida, em desenvolvimento, como está o Brasil, ou totalmente desenvolvida, como são os países da Europa, a América do Norte. Não importa onde você esteja, porque todos nós estamos passando por isso. E nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Há um mês, no início de março, quando começou isso tudo, eu tenho um grupo no Facebook e uma pessoa me encontrou nesse grupo e veio me perguntar sobre o meu trabalho. E quando eu perguntei de onde ela era, porque ela queria alguns detalhes de algumas informações, ela falou que ela era de Angola. E eu fiquei meio surpresa, falei assim, sério? Porque a gente está com tantos fake news que eu não acreditei no primeiro momento que ela realmente fosse de Angola. E aí ela me mandou mensagem dizendo, sim, eu moro em Angola, eu nasci aqui, infelizmente, foi assim que ela disse, infelizmente eu nasci aqui. E ela disse assim, se essa pandemia chegar aqui, que ainda não tinha chego, né? Agora já. Se essa pandemia chegar aqui, todos vamos morrer. E aquilo doeu meu coração. Como assim? E aí ela foi dizendo que eles não têm saúde, eles não têm recursos e eles todos iriam morrer. Então, queridos, nós estamos no mesmo mar. Esse é um mar imenso, mas nós não estamos no mesmo barco. O que eu quero dizer com isso? E é isso que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje, falando sobre essa situação. Nós estamos enfrentando dias difíceis e algo invisível, mas algo muito real, que gera angústia, que gera medo, que gera desafios em nosso coração. E nós precisamos entender em qual barco nós estamos. Deus é maior, queridos, entenda isso. Deus é maior do que os nossos medos. Deus é melhor do que tudo isso. E nós podemos perceber que nesse grande mar que temos vivido, tem vários barcos. E a gente pode descrever alguns deles. O barco do medo, o barco da aflição, da angústia, o barco da sobrevivência, o barco da distração, o barco do amor, o barco da paz, o barco da alegria. E Jesus, ele está no barco do amor e da alegria, da paz, amém? Ele não se encontra em nenhum outro barco a não ser esses. Mas hoje, nesse momento que você está ouvindo isso, qual barco você imagina estar? Aonde você acha que você está hoje, agora? Em qual desses barcos?
Se você se encontra no barco do medo, da aflição e da angústia, eu declaro em nome de Jesus que até o final dessa palavra você vai migrar para o barco do Senhor Jesus, que é o barco do amor e da paz. Amém, queridos? Nós precisamos estar nesse barco, no barco do Senhor Jesus. Ele à frente das nossas vidas, direcionando as nossas vidas. E interessante que eu queria que vocês abrissem para a gente falar sobre esse texto, 2 textos hoje, Mateus 14. Nós vamos ler o versículo 22 ao 33. Antes de começarmos, o que o Senhor trouxe à minha mente é que Jesus, quando ele estava aqui na terra, durante os evangelhos a gente vê essas descrições, um meio de transporte que ele usava muito era o barco. O barco era o que levava ele ao outro lado, sempre assim, com seus discípulos. Ele sempre estava atravessando as margens. E eu fui procurar, no nosso querido amigo Google, sobre o barco. E a descrição do que eu achei diz que os barcos sempre foram usados, desde a idade da pedra eles já eram usados. Foram considerados os primeiros barcos feitos de canoas de tronco. Os mais antigos foram descobertos por escavações arqueológicas, que eram canoas de tronco entre 7.000 e 10.000 anos atrás. E o mais antigo barco recuperado se encontra em um museu numa cidade da Holanda. E ele foi construído entre 8.200 e 7.600 a.C. Ou seja, nós já usávamos o barco há muitos anos e Jesus permaneceu usando os barcos. Vamos ler o episódio de Mateus 14, 22 ao 33, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Antes desse texto, Jesus, junto com os discípulos, aquele povo presenciou a primeira multiplicação de peixes e pães. Os discípulos estavam junto a Jesus, junto àquela multidão, e ao final daquela multiplicação foram recolhidos cestos que provavelmente foi colocado nesse barco onde os discípulos estavam para ir para outra margem. E Jesus aqui insiste para que os discípulos sigam, vá em frente, sigam adiante para outra margem. E ele é claro nisso, né?
insiste com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele terminava de despedir a multidão. E aí aqui eu quero trazer alguns princípios. Ele insistiu para que os discípulos fossem. Então essa é a primeira observação que eu tenho a fazer. Jesus pediu para que os discípulos fossem. Ele pediu para que eles seguissem a sua direção, eles obedecessem o que o Senhor estava dizendo. Nós podemos entender aqui que o Senhor é a autoridade. Ele é aquele que tem a ordenança sobre as nossas vidas e nós devemos obedecê-lo. Então, ele pediu para que os discípulos fossem, para que eles seguissem, para que eles confiassem no que ele estava dizendo. Vá, siga o que eu estou dizendo. E eles obedeceram e foram. Só que no meio da travessia, quando a gente às vezes é obediente ao Senhor Jesus, a gente segue o que o Senhor Jesus diz para que a gente faça, pode acontecer no meio da travessia desafios. É normal, queridos, passarmos por desafios e a gente precisa estar firme, seguindo para onde o Senhor quer nos direcionar. E eles seguiram, mas depois, a segunda observação desse texto é que eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Por que eles tiveram medo? Porque o barco começou a passar foi fustigado, ele estava sendo ameaçado, estava tendo ventos e estava trazendo medo e aflição àqueles homens. E eles tiveram tanto medo, e assim, queridos, o medo nos aprisiona, o medo nos tira do foco, o medo nos distrai do foco. E o Senhor não quer nos fazer distraído, Ele quer nos estar presente junto dele. E aqui a gente pode falar sobre os barcos, né? Os discípulos estavam no barco do medo, eles estavam amedrontados, eles estavam se sentindo ameaçados. E o medo traz tormento, o medo faz com que você não perceba claramente quando o Senhor está por perto, porque eles não perceberam que era Jesus vindo, eles acharam que era um fantasma. E muitas vezes, nesse mar que nós temos enfrentado hoje, nessa pandemia, em toda essa crise que a gente vem passando, muitas vezes nós podemos estar nesse barco do medo, da incerteza, da insegurança. E a gente precisa se agarrar ao Senhor. Eu tenho um testemunho aqui para contar para vocês, nosso, sobre estarmos seguros, seguindo obediente ao que o Senhor diz. Quando nós estávamos morando fora, no primeiro ano, as coisas estavam tranquilas, foram mais tranquilos, mas no segundo ano, né, hoje o dólar está quase R$6. E quando nós estávamos lá, no primeiro ano o dólar estava 3,17 e no segundo ano o dólar foi para 3,70, R$4. E isso fez com que o nosso orçamento mensal diminuísse um valor. Por quê? Porque nós recebíamos aqui em real do Brasil e mandávamos para lá. Então havia uma perda porque o dólar ia aumentando, oscilando. E como nós estávamos uma vida muito justa, o valor que nós tínhamos para alimentação diminuía um pouco. E a alimentação na região que nós moramos era muito cara, era um valor muito alto. Então nós não comíamos sempre uma carne, às vezes a gente comia mais o frango, muitas vezes o porco, porque lá eles usam muito porco, eles já têm vários tipos de corte de porco, então a gente comia muito. E eu lembro que eu falei com o Tiago assim, Tiago, queria muito comer uma coisa diferente. E ele saiu de casa e ele foi até a lavanderia pegar uma roupa nossa que estava lá lavando, e na volta o Tiago abriu a porta de casa, botou a roupa, mexeu no armário que nós tínhamos na sala
e saiu. E eu não entendi o que aconteceu, não estava entendendo. E ele volta, quando ele volta depois de alguns minutos, alguns 10, 15 minutos, ele volta com $20 na mão. E ele disse assim: Flávia, vamos lá comprar uma comida do Panda. O Panda era um restaurante de comida chinesa, japonesa, alguma coisa assim. E eu falei: mas como assim? Da onde surgiu esses $20? Você achou no chão? E ele disse assim: não. Eu fui buscar roupa na lavanderia e quando eu voltei, um rapaz me perguntou se eu tinha carro. E eu disse que sim, e perguntou se podia dar uma ajuda, porque precisava dar uma chupeta no carro e o cara não tinha como fazer isso. E aí o Tiago falou assim: claro, eu vou buscar a chave. Aí foi buscar a chave, que foi a hora que ele entrou e saiu. E ele saiu e foi ajudar o rapaz. E no final o rapaz disse assim: eu sinto que eu preciso te dar alguma coisa. E o Tiago: não precisa. E ele falou: não, eu insisto em te dar. Então foi e deu os $20 ao Tiago. E aí o Tiago falou assim: agora vamos lá. E nós fomos felizes comprar um yakisoba, que era uma coisa diferente do dia a dia para comermos. O que eu quero trazer isso? Muitas vezes nós estamos no barco da sobrevivência ou da questão do dinheiro estar apertado, muitos estão sem emprego, muitos estão com uma situação financeira difícil, mas eu quero dizer para vocês que o barco do Senhor Jesus, quando você obedece o Senhor Jesus, o barco de amor e de paz, ultrapassa tudo isso. Nós estávamos na obediência ao Senhor e nunca nos faltou nada. E além de nos faltar, Deus ainda fazia isso, né? Queríamos comer uma coisa diferente, Deus mandava algum recurso. E isso faz com que a gente cada vez mais se apegasse ao Senhor e continuasse a caminhar no barco da obediência. Os discípulos aqui foram desafiados a seguir. Jesus insistia: vão para o outro lado, e eles foram em obediência ao Senhor. E isso fez com que eles, mesmo tendo ido, eles passaram por uma situação de medo. O Senhor precisa estar no controle. E aí o que eu quero também destacar aqui ainda sobre isso é sobre a distração. Pedro, quando soube que era o Senhor Jesus que estava indo até eles, pediu para que fosse ao seu encontro. E Pedro foi, porque o Senhor disse: vem, e ele obedeceu e foi. Só que no meio do trajeto, o vento distraiu Pedro. E Pedro afundou. E começou a afundar. E Jesus teve que salvá-lo. O que eu quero trazer com isso é que muitas vezes nós estamos indo em direção ao lugar certo. Às vezes você está transicionando de um barco do medo para um barco da obediência, que é do Senhor. E você está indo, mas alguma coisa te distrai. Um barco da distração vem e bate no seu barco. E você se distrai com isso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer as notícias que são passadas para você. É o que você tem dado atenção nesses dias. Às vezes você está dando mais atenção ao que estão falando, os noticiários, as informações, do que o que o Senhor está dizendo a seu respeito. A palavra de Deus diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Você precisa entrar no barco do Senhor e entender que Ele suprirá suas necessidades. Não se distraia, meu querido, minha querida, não se distraia. Às vezes, uma ansiedade começa a tomar conta do seu coração e isso faz com que você se distraia. Não se distraia, continue firme, continue obedecendo o Senhor. E um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é sobre a minha gravidez. Quando eu estava nós desejamos ter um neném e nós escolhemos o tempo, nós começamos a fazer as tentativas e durante 6 meses foram muito frustradas, muitas decepções, muita frustração. E depois desse tempo o meu médico disse que eu deveria fazer alguns exames. E eu estive no barco do medo, eu me assentei no barco do medo e eu fiquei
assim, muito angustiada. Eu fiquei preocupada, o que iria acontecer comigo, se eu ia ter algum problema, eu não ia poder engravidar, o que estava acontecendo. E eu demorei uns 3 meses para decidir começar a fazer os exames. Então, esse processo todo até ter o bebê demorou 1 ano e meio. Mas aí eu descobri o que eu tinha e que eu precisava fazer uma pequena cirurgia para estar vendo. Eu tinha endometriose e eu tive que fazer uma videolaparoscopia para ver os focos de endometrioma. E eu lembro que a minha oração, e aí eu quero dizer para vocês, se você está sentado na cadeira do medo, a sua oração é assim: Senhor, cuida de mim, não me deixe passar por nenhum problema, que eu consiga engravidar, que eu consiga ser mãe. Era essa a oração que eu fazia. Se você está sentado e está no barco do amor, da revelação do Senhor, a sua oração é assim: Senhor, Tu és o dono da vida, foi o Senhor que me formou, o Senhor me formou completa, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor me formou no ventre da minha mãe, completamente perfeita. E aí é essa a minha oração. Quando você está sentada no assento do amor, quando você está no barco do amor, a sua oração é conforme a palavra. Lembra da semana passada que a gente falou da meditação? A sua oração é conforme a palavra. Mas se você se assenta no barco e no assento desse barco do medo, da aflição, da preocupação, a sua oração é pedir ao Senhor: por favor, Deus, me ajude, eu quero muito ter esse neném, eu não vou conseguir ficar bem se eu não tiver, eu vou ficar muito mal. A sua oração é de medo. Queridos, por mais que estejamos passando por uma crise mundial, o Senhor é a nossa força, o Senhor precisa estar à frente do nosso barco, Ele é o nosso barco, nós precisamos nos assentar no barco do Senhor, amém? E como anda, depois de falar disso tudo, como anda hoje a sua vida? Como anda o seu coração? Você está em qual barco? Novamente a minha pergunta. Às vezes você está no barco desse que eu falei da sobrevivência. Entenda que o Senhor é aquele que vai suprir suas necessidades. Talvez hoje você esteja no barco do luto. Você já tenha perdido alguém. Ou se você não tiver perdido alguém, ou alguém da tua vizinhança já faleceu. Talvez seja esse o seu barco. Mas o Senhor está te convidando a ir para o barco dele. O Senhor está te convidando a ir ao barco para que Ele te console, para que Ele te ame e que a paz de Deus possa vir sobre o seu coração. Amém? O medo só faz nos achar que a gente não vai conseguir nunca, que nós não somos capazes, que nada vai acontecer de bom. O medo é uma prisão. E aonde há medo, não há paz. Eles não caminham juntos, não há amor. O outro episódio, vamos ler lá, Mateus 8, versículo 23 ao 27. Que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, essa passagem, esse primeiro episódio de tempestade, os discípulos passaram antes daquela em que Pedro andou. Essa foi a primeira.
E eles já tinham passado por um milagre, porque Jesus na mesma hora fez o mar se acalmar. E eles não entenderam. E eles só foram entender no segundo episódio que aconteceu, que foi esse depois da multiplicação dos peixes e dos pães. E que no final do versículo 33 eles dizem assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não é isso que diz o versículo do 14? Que diz assim: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Só no segundo episódio que eles passaram, parecido com o que eles tinham passado no primeiro, foi que eles reconheceram que o Senhor Jesus era Filho de Deus. Queridos, esse texto é a mesma situação. Só que aqui Jesus, em Marcos, diz, depois se vocês quiserem olhar, Marcos 4, ele fala que Jesus, ele estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava até confortável, dormindo naquele barco. E a tempestade veio e ele estava descansando. A polpa significa que é onde fica a direção do barco, é onde fica o leme do barco. Então o Senhor estava ali porque era Ele que estava direcionando o barco. Ele era a direção daquele barco. Mas aqueles homens não entenderam isso e foram chamar o mestre para que ele pudesse fazer alguma coisa. E o Senhor estava descansando. Entenda, gente, o medo não faz parte da paz. A paz e o medo não caminham junto. Você nunca pode se assentar num lugar de medo e de paz junto. Entendam, queridos, que o Senhor quer que você siga, vá em frente, caminhe seguro em frente, obedeça ao Senhor. Amém? E para a gente entender claramente isso, 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia! Não há como ter medo e ter poder ao mesmo tempo, porque o poder que nós temos é um poder derramado através do amor de Cristo. O verdadeiro amor, tem um versículo que diz assim, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Entende, queridos? O medo e o amor não caminham juntos. Eles são divisores como água e óleo. Não se misturam. O medo e o amor não se misturam. Precisamos ter claramente em nossas mentes que o medo é algo que interrompe o perfeito amor. O medo não anda com o amor. Queridos, nesse mar, em toda essa crise que temos enfrentado, e todos esses barcos que temos visto, porque você tem presenciado vidas tristes, vidas aflitas, vidas com medo, vidas em aflição. Vocês têm presenciado, eu sei disso, porque eu também tenho visto. E essas vidas estão em barcos errados, e nós estamos em um barco certo, amém, queridos? Que possamos ser luz. Não foi cantada aqui, a última música foi cantada, né? Luz na escuridão. Nós precisamos ter a luz de Cristo para sermos luz para esses e convidá-los a sair desses barcos que eles estão de medo, de aflição, para seguir conosco num barco da paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos agarrar à palavra do Senhor. E aí eu volto à meditação, medite na palavra do Senhor, medite porque ela vai trazer luz para o seu caminhar, ela vai trazer saúde para a sua alma, as suas almas não vão te abalar, você não será abalado, porque você terá a luz de Cristo e a palavra do Senhor. E para a gente fechar essa palavra, durante essa preparação toda, né? Eu lembrei muito claro de um filme, quer dizer, eu lembrei de dois, que é O Mar em Fúria, que fala de tempestade, de tudo isso, mas eu lembrei de um outro que é um clássico, que todos conhecem, eu já vi não sei quantas mil vezes, provavelmente vocês também já viram, que é o Titanic. E por que eu quero falar do Titanic? Porque o Titanic
foi considerado na época um barco inabalável. Ele foi construído para ser um barco inabalável. Ele era aquele barco que teria as notícias, as manchetes. Ele teve, né, gente? Mas de outra forma. Mas ele era considerado um barco inabalável. E a história, o filme que a gente assiste, a gente pode destacar coisas importantes ali e entender e tentar visualizar esse mar que eu estou dizendo com esses barcos. No final, quando o Titanic bate no iceberg e começa a ter os problemas, e depois de um tempo ele começa a afundar, as pessoas foram colocadas em botes. Elas eram colocadas em botes no número que dava nos botes, e elas eram levadas para o mar. Aquele mar, naquele momento, estava muito frio. Então elas foram colocadas naqueles botes e elas iam sendo desciam, né, os botes, e ela ia sendo colocada no mar. E a principal, né, a atriz principal, ela foi colocada num bote, mas quando ela percebeu que o amor que ela encontrou ali não estava, ela saiu e ela foi procurá-lo, e o final do filme, eles afundaram, os botes todos estavam no mar, todos aqueles botes, muitos botes, e eles afundaram com o Titanic. Primeiro, observe a cena, você dentro de um bote, vendo um grande barco, que era lindíssimo, que tinha sido na noite anterior um lugar de festa, de comemorações, sendo completamente consumido e sugado pela água. E aí aquele barco, ele afunda, e os dois personagens principais, né, são submergidos, e depois eles voltam à superfície e eles se encontram, e aí tinham os destroços todos pelos lados deles, e aí o Jack, até o nome dos personagens eu lembro, o Jack encontrou um pedaço de madeira grande onde a Rose pôde se segurar, e ele coloca ela ali em cima e segura a mão dela e fica. O tempo passou, a gente não sabe quanto tempo ali, o filme mostra algum tempinho depois, e aí os guardas, as pessoas começam a procurar sobreviventes, e eles começam a procurar, e eles gritam, e eles vão com uma lanterna, e que fez com que ela acordasse assim daquela situação, e ela começa a chamar: aqui, aqui, mas a voz dela era muito fraca, ela estava muito debilitada já, e aí ela cutuca o Jack, chama por ele e percebe que ele morreu, que ele estava congelado. Ela consegue soltar as suas mãos e ela consegue achar por algum lugar um apito, e ela, com toda a força que restava nela, ela apitou e ela conseguiu ser resgatada. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, queridos: se você precisa ser resgatada do barco que você está, se você, querido, precisa ser resgatado do barco que você está, de um barco de depressão, de um barco de suicídio, de tentativa de suicídio, se você precisa ser resgatado, grite, que seja o seu último grito, que seja a sua última chamada pelo Senhor. Ele quer te resgatar, o Senhor é o nosso resgatador nesse dia. Amém, queridos? Não fique sozinho. Se você está passando por lutas, não fique sozinho. O Senhor pode ser um contigo. Ore ao Senhor e peça que Ele esteja com você. Peça por ajuda de alguém que está ao seu lado. Ele deseja que você saia desse barco ruim para ir para o barco dele. Ele não quer você distraído com informações, te deixando mais amedrontado, mais ansioso, mais apavorado, mas Ele quer que você esteja com Ele, agarrado na sua palavra. A palavra de Deus diz que Ele nos ama com amor eterno. Foi Ele que nos resgatou, Ele nos comprou por um alto preço. E o Senhor deseja ser
esse na sua vida. Ele quer ser o Senhor, o seu Salvador, mas Ele quer ser seu Pai, seu amigo. Amém? Que possamos lançar fora o medo e que possamos estar em amor junto a Deus. Que nós não façamos como as demais pessoas, que o nosso foco esteja no Senhor e que nós possamos focar na obediência e no amor por Ele. Sejamos obedientes, queridos, sejamos perseverantes na palavra, perseverantes na fé. Amém? Não tenha medo. A palavra de semana passada foi: não temas, seja forte e corajoso. O Senhor é contigo e Ele quer continuamente caminhar com você. Não deixe que o espírito de medo sequestre a sua alma. Permita que o Senhor seja o resgatador da sua vida. Nós declaramos sobre a sua vida que todo espírito de medo, todo espírito de aflição vá embora e que o espírito do amor de Deus seja derramado sobre a sua vida, que a sua percepção possa ser clareada. Se você está em algum desses barcos que eu disse, se vocês precisarem de oração, o grupo do WhatsApp está pronto para te ouvir, mas não ande sozinho, não ande sozinho, peça ajuda. Amém, queridos? Que possamos estar atentos nesses dias, em qual barco estamos, que possamos entender que o Senhor, quando nos chama, não o que aconteceu com Pedro, que ele se distraiu, mas quando o Senhor chama, igual Ele chamou Pedro, vem, Ele está te chamando, e que você possa ir com fé e coragem, porque é isso que o Senhor quer trazer ao seu coração: fé, coragem e obediência. Siga em frente, porque o Senhor tem o melhor. Por mais que os bombardeios estejam próximo, por mais que as lutas possam estar perto, por mais que os desafios sejam grandes, o Senhor é o que está contigo. Amém? Ele é aquele que te sustenta, Ele é o que te fortalece, Ele é seu pastor, e Ele deu a vida dele por você. Então, abre o seu coração para o que o Senhor quer te fazer nessa noite. Entenda, nós estamos no mesmo mar, mas nós não estamos no mesmo barco. Amém? Nós temos um barco presente do Senhor Jesus sobre nós, e esse barco faz com que nós sejamos fortes e corajosos. Amém, queridos? Que vocês possam ser muito abençoados nessa noite. Eu quero orar por vocês para encerrar essa palavra, esse culto. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez essa noite, pela revelação da Tua palavra. Deus, queremos estar no Teu barco de amor, o Seu barco onde tem paz, onde tem vida, onde tem alegria. A Sua alegria é contagiante. Queremos ser alegres, Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser agentes de mudança em outras vidas. Usa os nossos corações para que outros sejam, Senhor Jesus, resgatados, Senhor. Deus, que todos aqueles que têm estado no barco da depressão, todo espírito de medo, todo espírito de aflição, em nome de Jesus nós lançamos fora. Em nome de Jesus, que Tu possa estar gerando, Senhor Jesus, em nossas vidas cada vez mais obediência pela Tua palavra, cada vez mais obediência pela Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos os Seus filhos, abençoamos essa semana que eles terão, que tudo, Senhor Jesus, venha fazer com que eles tenham percepções claras aonde eles estão, e se em algum momento eles estiverem distraídos, se algum barco de distração bater neles, eles possam se voltar para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado por ter nos resgatado, obrigado por estarmos na Tua luz, obrigado por estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Deus os abençoe, meus queridos.